Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, alimenta silenciosamente quase tudo que a gente faz no mundo digital: os bancos de dados relacionais. O nome pode até parecer meio técnico, eu sei, mas, na verdade, eles são a arquitetura invisível por trás de como a gente compra online, pede comida ou assiste aquela série. Então, bora lá desvendar juntos essa que é, basicamente, a planta baixa do nosso mundo digital. Para começar, vamos pensar numa coisa bem do dia a dia. Sabe o seu aplicativo de delivery? Como é que ele consegue, numa única tela, saber quem é você, qual o seu endereço, todo o seu histórico de pedidos e ainda por cima te sugerir um restaurante novo? Essa mágica de conectar tanta informação? Bom, não é mágica não. A resposta para essa pergunta está no coração do nosso papo de hoje. Tudo isso é possível por causa de uma estrutura super inteligente, uma coleção de dados muito bem organizada, onde tudo se conversa. É o que a gente chama de banco de dados relacional. E a gente vai entender direitinho como ele é construído passo a passo. Olha, toda grande construção, antes de mais nada, começa com uma planta bem detalhada, certo? No universo dos bancos de dados, a lógica é exatamente a mesma. Antes de escrever uma única linha de código, a gente precisa de um plano. E esse plano é a modelagem de dados. E o que é essa tal de modelagem de dados? É literalmente isso, desenhar a planta. É o processo de sentar e decidir o que é importante guardar e o que é mais crucial ainda, como é que as diferentes partes dessa informação vão se conectar umas com as outras. É a fundação, a base de qualquer sistema que queira ser eficiente e organizado de verdade. Dentro da nossa planta, a primeira coisa que a gente identifica são as entidades. Parece um nome complicado, mas uma entidade é, de forma bem simples, qualquer coisa sobre a qual a gente quer guardar informações. Pode ser uma pessoa, um produto, um pedido, um evento. Pense nelas como os assuntos principais do nosso sistema. E como isso funciona na prática? É fácil. Se a nossa entidade é funcionário, os atributos são as características que descrevem essa pessoa. O nome, o cargo, a data de admissão. São esses detalhes que dão vida e significado à entidade. Beleza? Com a planta em mãos, chegou a hora de começar a levantar a estrutura. No mundo dos bancos de dados, essa estrutura é feita de tabelas, e o jeito que elas se conectam é através de um conceito muito poderoso que a gente chama de chaves. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. O objetivo não é só jogar um monte de dados soltos num lugar. É criar uma representação digital das conexões que já existem no mundo real. Um funcionário pertence a um departamento, um cliente faz um pedido. A estrutura do banco de dados tem que espelhar essa lógica. E como a gente faz essa conexão na prática? Usando dois tipos de chaves. A chave primária é como se fosse o CPF ou a matrícula de um funcionário. É um código único, que não se repete e que identifica aquela pessoa naquela tabela. Já a chave estrangeira é quando a gente pega esse mesmo código e usa em outra tabela para criar uma ponte, uma ligação. É assim que a tabela de pedidos usa o ID do cliente para saber exatamente quem foi que fez a compra. Certo, já temos a planta e a estrutura principal. Mas para qualquer construção ser segura, eficiente e, claro, não desmoronar, a gente precisa de regras. No nosso caso, são regras que garantem a ordem e a confiabilidade total dos nossos dados. A primeira grande regra de organização se chama normalização. Pense nela como uma espécie de faxina geral na nossa planta. O objetivo aqui é duplo. Primeiro, evitar de ficar repetindo a mesma informação em vários lugares, o que, convenhamos, gasta espaço e abre margem para erro. E segundo, garantir que os dados façam sentido, o que a gente chama de integridade dos dados. Essa normalização acontece em etapas, como se fossem níveis de verificação de qualidade. As três primeiras, que a gente chama de formas normais, são as mais usadas. Elas basicamente garantem que os dados estão bem organizadinhos, sem repetição desnecessária. É tipo garantir que a informação do endereço do prédio esteja só na planta principal, e não copiada na planta de cada apartamento. É um processo de refinamento para deixar tudo mais eficiente. Mas não adianta só ter uma estrutura organizada. As operações do dia a dia, como uma compra online ou uma transferência bancária, precisam ser 100% confiáveis. E para garantir isso, existem 4 princípios sagrados, conhecidos pelo acrônimo ACID. Esses princípios são como garantias blindadas. A atomicidade, por exemplo, diz que uma transação é tudo ou nada. Ou ela acontece por completo, ou ela não acontece de jeito nenhum. A consistência garante que as regras do jogo nunca são quebradas. O isolamento impede que duas operações acontecendo ao mesmo tempo se atrapalhem.
E a durabilidade assegura que, uma vez que a transação foi confirmada, ela não se perde mais. Pode até acabar a energia, que a informação está salva. Bom, já temos a planta, a estrutura e as regras. O que falta? As ferramentas para de fato construir e interagir com o nosso projeto. E é aqui que entram em cena o SGBD e a linguagem SQL. O SGBD, ou Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, é o grande maestro da orquestra. É o software que faz tudo funcionar. Ele gerencia o acesso aos dados, a segurança, a performance. Usando a nossa analogia, se o banco de dados é o edifício, o SGBD é a construtora e a administradora do prédio, tudo junto. E existem vários SGBDs famosos por aí, cada um com seus pontos fortes. O MySQL, por exemplo, é super popular e de código aberto. O PostgreSQL é conhecido por ser extremamente robusto. O SQL Server é a solução da Microsoft. E o SQLite é tão levinho que roda até dentro de aplicativos de celular. São as ferramentas que os profissionais usam no mundo real. Certo? E como é que a gente dá ordens para esse SGBD? A gente usa uma linguagem universal chamada SQL. Se o SGBD é a construtora, o SQL é o idioma oficial falado no canteiro de obras. É com ele que a gente pede para criar coisas, ler informações, atualizar um dado ou apagar alguma coisa. E o SQL tem basicamente dois dialetos principais. O DDL é a linguagem do arquiteto que a gente usa para criar e modificar a estrutura, as tabelas, as paredes do nosso prédio. Comandos como Create Table. Já o DML é a linguagem do dia a dia, para manipular o que tem dentro dessa estrutura. Inserir um novo cliente, selecionar todos os pedidos de ontem, atualizar o endereço, é o recheio do nosso sistema. E depois de todo esse processo, da planta às ferramentas, o que a gente tem? A gente tem o resultado final, dados organizados, conectados e prontinhos para serem usados de uma forma útil e muito, muito eficiente. E todo esse resultado que a gente viu depende da harmonia total entre 4 elementos essenciais: os próprios dados, o hardware onde eles ficam guardados, o software como o SGBD que gerencia tudo e, claro, as pessoas que usam e administram o sistema. É a união desses 4 pontos que faz a mágica acontecer. Então, só recapitulando a nossa jornada, a gente começou com o planejamento, a nossa planta através da modelagem, depois erguemos a estrutura com tabelas e chaves, estabelecemos as regras de organização e segurança com normalização e os princípios ACID, e por fim, usamos as ferramentas, o SGBD e o SQL, para construir e interagir com tudo isso. No fim das contas, o ponto central é este. Por trás da simplicidade de um clique no celular, existe toda uma estrutura complexa e elegante de dados relacionais trabalhando a todo vapor. Elas são, sem a menor dúvida, a espinha dorsal invisível que, com sua ordem e confiabilidade, sustenta o jeito que a gente vive e interage hoje em dia. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que essa planta ficou mais clara, com suas ideias de tabelas e relacionamentos, que outras estruturas parecidas podem ser vistas no nosso dia a dia? Onde mais essa forma de organizar dados está presente? Talvez escondida bem na nossa frente. Vale a pena pensar nisso.